na página 8, em Um Olhar de Filósofo, nós vamos conhecer um pensamento do filósofo Martin Heidegger, que foi um filósofo que se apropriou do termo horizonte aí para criar um pensamento a respeito da existência humana. Ele é um filósofo existencialista, então ele vai relacionar aí o horizonte, o significado do horizonte, que nós já vimos na aula passada, um pouco da aula passada. A gente tentou aí pensar um pouco a respeito de qual é o nosso horizonte, enfim. Então, esse filósofo, Martin Heidegger, ele também se voltou aí para essas questões. Você pode também acompanhar na página 8. Então, quando olhamos para frente, deparamos a uma certa distância com a imagem da linha do horizonte e não conseguimos ver o que existe além dela. Portanto, fica a impressão de que o horizonte marca o fim de um percurso. Porém, quando seguimos em direção a ele, jamais conseguimos alcançá-lo. Sendo assim, a ideia de horizonte desperta múltiplas interpretações e reflexões. No século XX, já no século XX, né? Por exemplo, o filósofo alemão Martin Heidegger refletiu sobre aqueles que consideravam os horizontes da existência humana, que são esses que eu coloquei para vocês, 2 tipos de horizontes representados aí como os horizontes da existência humana, que seria o horizonte do ser e o horizonte do tempo. Então, o horizonte do ser, de infinitas possibilidades, vocês vão entender, e também o horizonte do tempo de duração finita. Então, esse filósofo ele optou por investigar a nossa existência com base no horizonte do tempo. Então, para Martin Heidegger, ele vai fazer a relação da nossa existência com o horizonte do tempo, em que ele coloca que seria aí algo finito, ou seja, algo que teria um fim. Então, ele vai fazer essa relação com a nossa existência, já que nós, seres humanos, somos seres finitos, ou seja, a gente sabe que nós temos um fim, que é a morte. Então, a única certeza, aliás, que nós temos é a morte. Então, ele vai fazer essa relação aí da nossa existência com o horizonte do tempo, justamente por esse motivo. Então, como eu falei para vocês, já que ela é finita, no caso a nossa vida, ou seja, limitada pela morte. Tanto que se tornou comum a afirmação de que a morte é a única certeza da vida, destacando que nesta as demais coisas são totalmente incertas. Então, dentro da nossa existência, a única certeza que temos é da nossa morte. Todas as outras coisas que nós vamos viver é algo incerto, é algo que não sabemos. Não temos conhecimento a respeito. Então, pode parecer, aí no primeiro momento, pensar dessa forma um pouco assustador. Em especial, se desejamos aproveitar a vida plenamente. Contudo, em sua investigação, Martin Heidegger também considerou o horizonte do ser. Esse, por sua vez, é o horizonte de infinitas possibilidades. Então, se na existência humana o horizonte do tempo faz parte dela, esse horizonte do ser também faz parte do ser humano, que ele coloca como um horizonte, o ser, aliás, como infinitas possibilidades de ação, de escolhas. Então, mesmo que nós temos aí essa finitude, esse fim, nós também temos essas imensas possibilidades de agir, de praticar ações, de escolhas durante o nosso presente, durante a nossa vida. Formado por infinitas possibilidades de realização, no caso aí o horizonte do ser. Assim, concluiu que a existência humana, apesar de finita, pode ser entendida como um vasto campo de possibilidades que se abrem para cada um de nós. Então, como ele coloca, apesar de nossa existência haver, digamos assim, no sentido bem figurado, um prazo de validade,
nós também temos diversas escolhas, diversas possibilidades que nós podemos aproveitar enquanto esse fim não chega até nós. De acordo com esse filósofo, ter a consciência de que é finito, ou seja, de que temos um fim, e ainda assim procurar da viver maneira possível é uma característica específica do ser humano. Porque, segundo esse filósofo, apenas nós, seres humanos, sabemos que nós iremos morrer. Então, todos os outros seres vivos que fazem parte desse mundo, segundo esse filósofo, o Martin Heidegger, não sabem, não têm consciência do fim, da sua finitude. Não têm consciência de que um dia eles vão morrer. Apenas nós, seres humanos, é que temos essa consciência. E mesmo assim, nós procuramos viver da melhor maneira possível. Isso é uma característica própria e pertencente apenas aos seres humanos. Este, no caso, o ser humano, está lançado no mundo e aberto para diferentes possibilidades de ser, apesar de sua finitude. Na caminhada da vida, a cada passo, ele se projeta para o futuro, ao mesmo tempo que constrói o seu presente, com base nos passos dados anteriormente. Então, todas as nossas escolhas que fazemos durante o presente, na verdade, estamos se projetando aí para um futuro. Dessa forma, Heidegger definiu o ser humano como aquele que se sabe finito no horizonte do tempo, mas infinito no horizonte do ser. Então, mesmo que nós fazemos parte aí desse horizonte finito que é o tempo, nós também, o ser também faz parte de nós, da nossa existência, que é de infinitas possibilidades. E descreveu o nosso presente como o momento privilegiado de abertura para o encontro do ser, que seria as nossas possibilidades, com o tempo, que seria aí o finito ou o agora. Então, para Martin Heidegger, o presente em que nós estamos, o agora, é justamente aí o encontro entre as possibilidades e o tempo, então a nossa finitude. Então, é a oportunidade que nós temos de praticar as nossas ações, as nossas escolhas, ir em busca dessas possibilidades que o ser nos apresenta. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Não é raro algumas pessoas se frustrarem ao pensar nessa finitude, se angustiarem quando pensam que todos nós temos um fim. Eu acho que, pelo menos uma vez na vida, cada um de nós já deve ter parado para pensar sobre essa finitude, para onde iremos, que vai acontecer depois da morte. Então, acho que cada um de nós, pelo menos uma vez na vida, já parou para pensar sobre isso. Então, infelizmente, algumas pessoas elas se apegam demais a essa angústia, esse pensamento, e esquece de ir em busca dessas possibilidades. E isso não deveria fazer parte da existência humana. A gente precisa seguir, a gente precisa praticar essas ações, ir em busca dessas possibilidades, mesmo sabendo que temos um fim. Então, é isso que o autor, o Martin Heidegger, ele vai tentar colocar, tentar mostrar para nós. Então, para que a gente entenda melhor um pouco a respeito desse pensamento de Martin Heidegger, eu vou ler aqui para vocês um resumo dessa filosofia existencialista dele. Então, para compreendermos melhor a facticidade, aliás, da existência humana, ou seja, a condição de estarmos lançados em um mundo inteiramente entregue a fatos, sobre os quais não temos controle algum, mas ainda assim compromissados com essa situação incerta. O compromisso se dá por meio das possibilidades que se apresentam e determinam nossas escolhas, embora elas mesmas não possam ser escolhidas. Então, de acordo com esse filósofo, nós somos lançados nesse mundo
sem que nós possamos escolher para onde vamos nascer, em que família nós vamos ter, enfim, a vida que nós vamos ter, mas a gente tem a escolha e as possibilidades que vão surgir a partir dessa existência. Então, nós somos, na verdade, compromissados, segundo ele, com essas possibilidades. Dito de outro modo, as possibilidades existem, surgem, mas não podem ser definidas. Mas não podemos defini-las de antemão. Ainda assim, podemos escolher entre as opções que elas nos abrem. Então, dentro do possível, dentro daquilo que nós podemos escolher, a gente pode e deve escolher o melhor para nós. Então, por exemplo, a gente não pode escolher morrer. A gente não pode. A gente sabe que esse será o nosso fim. Mas dentro das possibilidades que nós temos, durante o presente, durante o agora, nós podemos escolher e devemos, não só podemos, nós devemos escolher da melhor forma possível. Então, por outro lado, somos seres finitos, tendo a morte como a única certeza da vida. Nesse contexto, o próprio Heidegger destaca que o presente seria a abertura do ser para o tempo. É quando o ser está, ele existe. Então, é durante o presente que nós, de fato, existimos. Não é no passado e não vai ser no futuro, porque o futuro é a morte. A única certeza será a morte. É dentro do presente. Será no presente em que o ser ele está e ele existe. Portanto, entre o nascimento e a morte, temos a existência, que se ressignifica a cada instante. Então, durante esses dois extremos aí da nossa vida, que é o nascimento e a morte, a gente tem a existência e a gente precisa aproveitá-la da melhor forma possível, através das nossas escolhas, decidindo o melhor possível para ela. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha sido clara ao explicar um pouco sobre esse autor, certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula.